sou o Hugo do Tech Corner TV e tenho para review hoje a fonte de alimentação DC6006L da FNIRSI, ou FNIRSI. Eu já adquiri esta fonte de alimentação com a intenção de efetuar uma review já há cerca de 4 ou 5 meses e tem estado em stand-by por duas razões. Primeiro, porque me sinto dividido em relação ao que penso sobre ela, sim, é verdade. Mas sobre isso vou falar-te mais para o final deste vídeo. E segundo, porque felizmente tenho tido empresas que acreditam no canal e no trabalho que aqui tenho feito, e apesar de ainda não ter um número de subscritores muito elevado, têm enviado bastantes produtos para review. Eu, por opção, e uma vez que estes produtos são oferecidos para review, dou-lhes prioridade na elaboração dos vídeos. Tudo isto tem feito com que esta pequena fonte tenha ficado para trás na elaboração das reviews. Mas falando sobre ela, em relação a esta fonte de alimentação propriamente dita e em termos técnicos, eu acho que é uma pequena maravilha, mas existem algumas condicionantes que iremos ver mais à frente na review. Mas o melhor mesmo é começar por te mostrar as funcionalidades e o que vem na embalagem. Vamos a isso! Aqui está a embalagem onde vem esta fonte de alimentação. Ela foi inicialmente aberta no mailbag número 29. Eu vou deixar-te aqui umas imagens de como foi a abertura e de como vinha embalado, para poderes ver ao certo como foi a recepção deste produto. Vem nesta embalagem com pele sintética, bastante boa, devo dizer. É bastante agradável. Como é pequena, cabe tudo nesta pequena bolsa. Vou começar por te mostrar. Ora, na embalagem vem um cabo USB para a alimentação. Adicionalmente, vem aqui um adaptador para poderes carregar baterias. Este adaptador permite que não venha carga da bateria para a fonte de alimentação, é sempre unidirecional. E adicionalmente eles fornecem-te deixa-me ver se eu encontro aqui, porque é muito pequenino, fornecem-te, supostamente, parece-me que a embalagem veio vazia, ou isto é tão pequenino que não dá para ver, um fusível de substituição que tem que ser colocado lá dentro. Vou tirar daqui então a fonte de alimentação. Ela é fornecida, ou seja, é composta desta caixa de alumínio. Na traseira nós temos uma ventoinha de ventilação. Temos também aqui um input em jack de corrente. Temos um input USB tipo C também para a entrada de corrente, e temos banana plugs, ou seja, as entradas de banana, que te permitem ligar a uma fonte de alimentação também para alimentar este aparelho. E na traseira é isto. Nós podemos alimentar de 6 a 70 volts, como já tinha visto na descrição. Na parte da frente temos duas saídas. Temos uma saída para USB, salvo erro micro USB, enquanto que na traseira tens USB tipo C. Esta é micro USB, que por sua vez o cabo também é micro USB, é para ligar à frente para carregar e não atrás. Temos um knobzinho, um tipo potenciómetro de seleção, duas teclas também de seleção. Isto é para ligar o sinal e desligar, e temos aqui voltagem ou amperagem para selecionar. E pronto, basicamente é este o aparelho. Já tenho a DC6006L
pronta para falarmos um pouco sobre ela e para te mostrar como funciona. Vamos só rapidamente recapitular então os botões. Temos este seletor rotativo, já te vou mostrar como trabalha. O botão de seleção à esquerda, o botão de seleção à direita, seleção entre voltagem e amperagem e ligar e desligar o canal de saída, que é este aqui. Temos uma saída micro USB para ligar ao PC. Obviamente temos aqui um display e vamos, neste caso vou ligar a fonte de alimentação através aqui da alimentação da minha fonte da Rigol e vou começar por te mostrar no fim de contas o display, o que temos no display. No display temos então aqui neste topo os valores fixados para a voltagem e a amperagem. Neste caso temos 12 volts de limite de saída de voltagem e um máximo de 1 ampere. Aqui temos a temperatura que é registada pelo termómetro interno da fonte de alimentação. Temos aqui este verificadozinho que significa que nenhuma das proteções foi despoletada. Temos a proteção sobre voltagem, sobre amperagem, sobre temperatura e por aí em diante. Este indicador aqui indica se estamos em modo de Continuous Voltage, ou seja, voltagem contínua, ou corrente contínua, que é o CC. Depois temos ainda um indicador que indica se o canal de saída está ligado ou está desligado. Neste momento está a vermelho, está desligado. Se carregarmos aqui, ele liga, fica a verde. Quando nós ligamos o canal de saída, temos aqui um relógiozinho que mostra o tempo de utilização. Vou ligar novamente para veres. Pronto, e começa realmente a mostrar o tempo de utilização. No ecrã temos a voltagem de saída, a amperagem de saída e os watts, ou seja, a potência de saída da fonte de alimentação. Rodando para o segundo ecrã, temos novamente aqui os settings, os parâmetros definidos em cima. Temos o consumo total em amperes-hora já efetuado. Temos a potência em watts-hora já contabilizada. E continuamos a ter aqui então o relógiozinho com o tempo de utilização com o canal ligado. Também temos a indicação da voltagem de entrada na fonte de alimentação. Neste caso são 30 volts, porque é o máximo que a minha fonte de alimentação consegue fazer output. O terceiro ecrã acaba por ser mais informação agregada. Temos novamente a entrada, a voltagem de entrada, a voltagem de saída, a corrente e a potência. E por fim, cá está o indicador se o canal está ligado ou não e há quanto tempo está ligado. Este ecrã, chegamos então à parte das definições, em que nas definições o que é que nós temos? Temos o Default Switch e agora sim vamos utilizar o botão de direção para a direita para fazer descer o cursor, como podes ver, com o da esquerda sobe e depois para entrar dentro das opções carregas no botão rotativo e selecionas a opção rodando o botão. Eu vou deixar este desligado e vou-te explicar o que é esta opção. O Default Switch é quando ligas a fonte de alimentação, qual vai ser a opção para o canal de saída. Se puseres o Default Switch On, assim que a fonte de alimentação liga, ele irá ligar o canal de saída. Se estiver off, obviamente, não liga, começa com o canal de saída desligado. Depois temos peço desculpa, vamos lá pôr aqui outra vez. Temos o idioma, a language, em que temos só a opção de inglês e chinês. Ok? Por isso vamos manter em inglês. Temos o timing display. O ponto 4, Direction, basicamente é a orientação do display. É realmente uma característica muito interessante desta fonte de alimentação. Gostei imenso de eles terem incluído esta característica. No entanto, tem aqui um pequeno probleminha que seria facilmente corrigido com uma versão nova de firmware. Eu vou-te mostrar. Ok, então vamos começar por entrar, carregando no botão de seleção, não é? O rotativo, e vamos pôr a 90 graus. Isto irá fazer com que o ecrã rode 90 graus.
automaticamente tu podes trabalhar nesta altura com a fonte de alimentação assim. Isto é bestial, por exemplo, para tu pôres a fonte de alimentação, e eu vou agora afastar um bocadinho o zoom, para tu perceberes o que eu estou a falar. Pronto. Isto é bestial para trabalhar com a fonte de alimentação, por exemplo, ao alto, num móvel ou uma coisinha assim, que ela ocupa muito, muito pouco espaço. Ela já é pequena, pronto, assim ao alto acaba por ser bestial. O único problema que isto tem é quando se muda a direção do ecrã, as teclas deveriam ser ajustadas automaticamente. O que é que está a acontecer agora? Eu estou a carregar na tecla para baixo, que é esta, ou que seja, a tecla da esquerda, e o cursor está a subir. Eu carrego na tecla para cima e o cursor desce. Pronto, isto porque eu optei por 90 graus de rotação. Se eu tivesse optado pelos 270, o ecrã já estaria assim, ok? E pronto, nesta situação então o botão com a tecla para cima já sobe e o de baixo já desce. Seria muito fácil fazer uma programaçãozinha para que isto detectasse qual é a rotação que tem. Por exemplo, se tiver assim ao contrário, que não faz muito sentido, é deste lado. Se tiver assim ao contrário, que ele permite, não faz muito sentido porque acaba por ficar ao contrário da posição normal dela. Continuamos com o mesmo problema, ou seja, o que anteriormente era para subir, passa para descer. Não é tão grave, mas pronto, aqui na posição mais chata é que seria interessante não acontecer isso. Deixa-me lá voltar a pôr aqui o zoom, vamos centrar. Pronto, já está novamente no sítio. Por último, temos então o menu Temp Unit. Este controle rotativo só dá para selecionar os ecrãs, não conseguimos fazer andar o cursor com ele, ok? Sempre que tentamos mudamos de ecrã. Para mudar o cursor tem que ser sempre as teclas. Daí eu há pouco ter-te falado naquela questão das teclas ficarem invertidas, que é mais relevante porque é a forma de seleção que nós temos realmente para selecionar o cursor. No Temp Unit, basicamente, o que temos aqui é se queremos Celsius ou Fahrenheit. Vou deixar em Celsius. E, por último, temos o ecrã das proteções, que é o último ecrã aqui da configuração da fonte de alimentação. O ecrã das proteções, basicamente, o que é que faz? Faz com que tu possas programar a fonte de alimentação para, por exemplo, não permitir andar, ou seja, passar determinada voltagem, se caso seja o OVP, Over Voltage Protection, ou o OCP, Over Current Protection, ou Over Power OPP, ou TP, enfim, basicamente, são as 4 que ele tem aqui. E tu podes configurar aqui os vários parâmetros, por exemplo, em relação à temperatura, temos sempre que virar aqui, ainda não me habitua bem isto. A temperatura podes definir se está ligada ou desligada, a proteção, e aqui podes definir qual é a temperatura que irá despoltar a proteção, ok? Pronto, está feito, para sair carregas aqui. A última opção é o timeout, que é o tempo que tu queres que a fonte de alimentação se desliga automaticamente quando está inativa. Neste momento está off essa questão e podes definir aqui o tempo que pretendes. Pronto, basicamente é isto. Eu vou ligar aqui os cabos. Ok. Tenho aqui 2 cabos para ligar à carga eletrónica. Deixa-me explicar então o que se passa aqui. Este cabo vem da carga eletrónica e este também. E tenho ligado à saída de alimentação um multímetro, que estou agora a ligá-lo, que irá medir, no fim de contas, qual é a voltagem à saída da fonte de alimentação. Neste momento temos 11,99. Eu acabei de ligar o multímetro, vamos ver, ele assinala 12.
o que, diga-se de passagem, não está assim muito longe da realidade. Tem uma diferença de uma casa decimal, não é nada assim muito preocupante. Neste momento temos a fonte de alimentação limitada a 12 volts. Vamos fazer o seguinte, eu vou pôr como limite, temos que carregar outra vez, não, carregar aqui, vamos subir para o máximo. Eu ainda consigo aumentar um bocadinho em termos de voltagem. Pronto, já aumentei aqui a voltagem da fonte de alimentação da Rigol, que consegue ir até aos 32 volts, permitindo que esta tenha um output efetivo de 28.83 volts. Como podes ver, nesta altura, pronto, existe aqui uma diferença entre o que o multímetro assinala e o valor que está na fonte de alimentação, mas penso que seja razoável, que seja aceitável. Vou ligar a carga eletrónica e vamos pôr a carga eletrónica a puxar o máximo, que são os 28 volts com 3 amperes. Para falar nisso, temos que mudar aqui para amperes. 3 amperes, que é o máximo que a fonte de alimentação da Rigol consegue fazer de output, por isso é o que nós vamos puxar. Vamos lá, dar aqui 3 amperes e 30 volts. Vamos. Ok, aqui está. Está a puxar 28,54. A fonte de alimentação diz 28,46. Pronto, existe aqui uma diferençazinha. Já deves ter conseguido ouvir as ventoinhas das fontes de alimentação que arrancaram, da fonte de alimentação e da carga eletrónica. Neste momento está a consumir 85,34 watts. Estamos em continuous voltage, voltagem contínua. E vamos ver só aqui na carga eletrónica, ele diz que está a consumir 28.386 volts. Está mais perto aqui do que assinala realmente o multímetro, com 2.998 amperes. Pronto, tem aqui uma ligeira diferença, nada de muito preocupante. A fonte de alimentação diz que está a fazer um output de 88.320 watts, 88.320 watts, que na fonte de alimentação tem aqui uma diferença, mas sim, como está a variar, acaba por ser idêntico. Diz apenas que está a fazer um output em amperagem de 2.76, que é um pouco diferente do que assinala tanto a carga eletrónica como esta fonte de alimentação. Vamos fazer aqui uns pequenos testes com voltagens comuns em eletrónica. Vou começar por pôr a fonte de alimentação com 24 volts. Vamos aqui passar para 24 volts. Ok, vamos dar a volta aqui às casas, passar isto para 0. Ok. Pronto. Estamos com 24 volts, 3 amperes. Ele assinala que está a fazer um output de 24 volts. O multímetro diz que estamos com um output de 23,93.6. Existe aqui 6 dígitos e meio de diferença. Pronto, não é o ideal, mas apesar de tudo ainda é mais ou menos aproximado. Vamos tentar agora baixar para... Atenção que nós estamos com um input de entrada de 28 volts. Eu estou a fazer a limitação pelos settings da fonte de alimentação. Vamos então aqui baixar para 12 volts. Baixa-se primeiro este. E vou pôr a carga eletrónica a puxar 12 volts. Cá está. Pronto, a carga eletrónica está a puxar 12 volts. Nós estamos com 13 de limite. O multímetro diz que está a medir 12 volts. A carga eletrónica diz que está a consumir 12.006. Ele diz que está a fazer output 12.13 e temos o multímetro com 12.083.
que está muito mais perto dos valores da carga eletrónica. Vamos baixar então para 6. Ora, vamos aqui. Ok. E na fonte, na carga eletrónica, vamos pôr 5 volts, uma voltagem também muito comum em eletrónica. Cá está. Ele diz que está a fazer output 513 a 3 amperes. O multímetro diz que temos 5,078 e a carga eletrónica diz que está a puxar 5,003. Pronto, são valores mais ou menos aproximados. Em termos de consumo, ele diz que está a consumir nesta altura 15,40 watts. A carga eletrónica diz que está a consumir 14,98. Não é bem o ideal, mas não está assim muito longe. Ou seja, para o ideal seria realmente estar mais perto, mas estamos aqui com uma diferença de 3 décimas. Não é assim 3, 4 décimas. Não é demasiado preocupante. Vamos então baixar novamente a voltagem. Mais um. E vamos pôr uma carga, aliás, de 4. E vou baixar a carga eletrónica para 3,3 volts. Uma voltagem muito utilizada, especialmente em ESP, diodos e outros. Ele diz que estamos com uma saída de 3,42. O multímetro tem na saída 3,37. A carga eletrónica diz que está a puxar 3,301. Em termos de watts, está a puxar 9,89. Aqui diz que estamos com 10,27. Continuamos com uma diferença de 3 décimas. Mais coisa, menos coisa. Pronto, é relativamente aceitável, na minha opinião. Ok. Basicamente é isto. Vamos ver agora como é que trabalha o software. Já tens no ecrã uma imagem do software que é fornecido com a fonte de alimentação, juntamente com a fonte de alimentação. Vamos ver aqui como é que funciona em tempo real. Então, no lado esquerdo tens o software, no lado direito tens obviamente a imagem da fonte de alimentação. Vamos começar por abrir a configuração das portas. Como podes ver, temos aqui a COM8. Os botões têm uns icons que não fazem muito sentido. Basicamente, o que acontece é que o X deveria ser para desligar e não para ligar. Eu vou ligar aqui a COM8, ok? E depois de ligar temos que fazer a conexão à fonte de alimentação, que já está feita. Podes ver aqui em baixo então que já estamos conectados. Depois de estar conectados, temos no fim de contas a informação no ecrã que teríamos na fonte de alimentação. Eu vou ligar o canal, que está nesta altura em Continuous Voltage, como vês aqui o CV. Ok, depois de ligar o canal, automaticamente começamos a ver aqui no ecrã então as leituras que acontecem na fonte de alimentação. Temos nesta zona central onde diz Output Display, no fim de contas temos a voltagem, temos também a corrente e a potência, temos adicionalmente a temperatura que está registada. Tal como na fonte de alimentação, tu tens aqui as várias proteções disponíveis. Tens o Overtime Protection, que podes ativar ou não. Temos nesta zona proteção, por exemplo, sobre voltagem, proteção sobre corrente e sobre potência. Se quisermos mudar os settings output, basta chegar aqui, pôr por exemplo 12 volts, repara na fonte de alimentação quando eu mudar, e para fixar isto não é com o Enter, é com o Tab. Carregas em Tab, mudas e ele automaticamente atualiza a fonte de alimentação. Mas vamos mudar, por exemplo, o output para 2 amperes. Ok, se vires a fonte de alimentação, atualiza de imediato. O software está, por norma, a gravar o output que tu tens. Eu vou mudar aqui para, sei lá, 5 volts. 5 volts. Ok. Como podes ver, o gráfico atualizou.
e isto está tudo a ser gravado. No final podes gravar o Excel de forma a conseguires ter esses dados guardados para uma outra utilização que queiras. Nós temos aqui a voltage, embora aqui em cima te diga output voltage waveform e output duas vezes, este aqui no fim de contas é a current, ou seja, isto é a corrente de saída. Como nós nesta altura não temos aqui ligada a carga eletrónica para criar corrente, não está a guardar. Temos um gráfico um pouquinho semelhante ao que acontece nos osciloscópios, obviamente o refresh é mais lento. Temos também a possibilidade de ter aqui dois shortcuts com parâmetros. Se tu reparares, a fonte de alimentação está a mudar conforme eu utilizo as memórias, muda os parâmetros, e por fim podes fazer um upgrade ao software da fonte de alimentação e ainda podes pôr um fecheiro de settings aqui também. É um software muito simplesinho, mas pronto, permite fazer aqui algumas operações diretamente. Se por acaso o estado da fonte de alimentação despoletar, tu tens a hipótese de o repor aqui através do OK. Pronto, muito simples mesmo, mas consegues ter um softwarezinho para ligares a tua fonte de alimentação por um custo bastante acessível. No início deste vídeo falei que me sinto dividido em relação a esta fonte de alimentação, e é verdade. Porque se por um lado acho que é uma maravilha tecnológica, consegues ter uma fonte de alimentação programável, e o programável é uma parte muito importante nesta análise, com umas funcionalidades muito interessantes e a um preço muito acessível. Por outro lado, acaba por ser um pouco decepcionante necessitares de uma segunda fonte de alimentação para alimentar esta. Se estivermos a falar de voltagens de entrada até 12 a 15 volts, ainda se consegue um transformador dos que se ligam diretamente à tomada e conseguimos 15 volts até 3 amperes. No entanto, se quisermos usar os 70 volts e os 6 amperes máximos, já será necessário uma fonte de alimentação com um tamanho razoável. Esta, por exemplo, é de 12 volts e 30 amperes, mas uma de 70 volts para 6 amperes irá ter um tamanho muito superior. Então, no que ficamos? A minha opinião, como sempre, está aberta a críticas construtivas, tuas que estás a ver este vídeo. No entanto, o que eu acho é que existem casos específicos em que podes utilizar este aparelho como um aparelho redutor de voltagem ao corrente DC para DC, que é o que ele é no fim de contas. Mas penso sinceramente que este aparelho é mais direcionado a um público que esteja a iniciar em eletrónica e necessite de uma fonte de alimentação regulável e programável. Quero com isto dizer que não é apropriada para ser utilizada por profissionais, não de maneira nenhuma. No entanto, para uma utilização profissional, normalmente faz mais sentido ligares logo a tua fonte de alimentação à estrutura da casa ou do laboratório, alimentada por AC 110 ou 220, conforme seja o caso, e não necessitares de uma fonte de alimentação adicional. Um ponto positivo é que também as ligações de entrada para a fonte de alimentação disponibilizam várias fichas. Tens a ficha jack de entrada, tens o USB Type-C e ainda tens as bananas, o que te dá mais flexibilidade na escolha de como queres alimentar esta fonte de alimentação. Apesar do meu apontamento a necessitar de uma fonte de alimentação externa, não deixa, no entanto, de ser um produto muito bem construído, com bom acabamento e bastante qualidade. Para mim, precisava apenas de uns tweaks para ficar quase perfeito, ignorando, claro, a questão de necessitar de uma fonte de alimentação externa. A título de exemplo, por exemplo, o lettering do ecrã, as letras utilizadas poderiam ser mais modernas, algo baseado numa fonte sans serif, e também deveria ser corrigido aquele inconveniente de quando se muda a direção da fonte de alimentação, as teclas responderem de maneira inversa à deslocação do cursor. Coisas simples, no fim de contas. O sinal não é, em termos de ruído, o mais estável.
Mas estamos a falar de um aparelho de 35 € aproximadamente e sinceramente acho que para o preço está muito bom. Pudeste constatar que em termos de precisão da voltagem estava realmente muito perto do valor indicado. Então, se estás a começar com projetos, trabalhas com Arduinos, ESP ou outros e precisas de uma fonte de alimentação regulável e programável para os teus projetos, esta é uma boa opção. É acessível e tem qualidade. Espero que este vídeo te tenha sido útil. Se foi, por favor, faz um gosto, um curti. Olá Brasil! E se ainda não o fizeste, por favor, inscreve-te no canal. E se te inscreveres, não te esqueças de carregar na campainha, no sininho, para seres o primeiro a ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. É tudo o que tenho para ti por hoje. Obrigado por assistires até este ponto. Espero ver-te no meu próximo vídeo. Fica bem.